Fala galera, professor Rian Geraci na área, mais um encontro, mais uma questão. Vamos intensificar esse estudo de língua portuguesa, hoje trazendo um assunto que eu sei que você ama, que você adora, que é qual, gente? Verbos. Olha só esse assuntinho, conjugação verbal, tempo e modo verbal. Gente, lembra o seguinte, você ama português, não ama? Eu já tenho certeza que isso é sua matéria preferida. Só que verbos é a sua matéria adorada, a sua matéria amada. Vejam só, lá no primário você aprendeu tempo presente, passado e futuro, era tão lindo, né? Só 3 tempos verbais. Só que de repente, do nada, a professora fala que, gente, sabe o passado? Virou pretérito. Só que é pretérito perfeito, imperfeito e mais perfeito. E o futuro é futuro do presente e futuro do pretérito. Ou seja, o que eram 3 tempos, viraram 6. Só que do nada ela fala assim, mas isso é só do indicativo. Porque ainda tem subjuntivo e imperativo. Pronto, enlouqueceu, odeio o português. Galera, relaxa. Você a vida inteira estudou verbos e mesmo assim você teve dificuldade. Porque você sempre pensou em verbos como uma lista de palavras a serem conjugadas. Tenta sempre partir da compreensão. Entender os tempos verbais é a primeira coisa que você tem que fazer. Então vamos trabalhar gradativamente, vamos entender essa questão? É uma questão super tradicional em provas da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Entendam, a média de questões da FCC varia uma média de 15 questões. Se você tem 15 questões de português, pode ter certeza, no mínimo 2 vão tratar de verbos. Então assim, estudem verbos, isso é um assunto super tradicional. Vem comigo, faça a questão, vai. Quando em terreno fragoso e bem vestido distinguiam-se, graças aos galhos cortados, a mão de espaço a espaço. Distinguiam-se. Vamos conjugar o verbo distinguir? Presente, eu distingo. Pretérito perfeito, eu distingui. Pretérito imperfeito, eu distinguia. O que é o pretérito imperfeito? É aquele fato que você praticava e deixou de praticar. Quando eu falo praticava e deixou de praticar, o detalhe do pretérito imperfeito é o quê? A interrupção. O que acontece, gente? A interrupção interrompe um fato que acontecia no passado. Poderia ser diariamente ou somente naquele momento. Porque se eu falo assim, ó, eu levava minha irmã ao colégio quando acontecia um acidente. Vejam que eu praticava a ação. Pode ter sido uma coisa que acontecia todos os dias ou naquele momento. Eu levava minha irmã ao colégio quando aconteceu um acidente. Eu levava. Fui interrompido, deixei de levar. Então, o detalhe do pretérito imperfeito, lembre-se, é sempre a ideia da interrupção. Então, vou jogar lá, ó, verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Por que indicativo? Porque o indicativo é o modo que determina uma certeza. Lembrando, gente, são 3 modos verbais. Quais são eles? Vai. Indicativo, determinando certeza, fato. O subjuntivo indicando uma possibilidade. E o imperativo determinando uma ordem, um pedido. Sim ou não, gente? Então, me ajuda, vai. Se eu falo, letra A, não li o enunciado, né? O verbo empregado nos mesmos tempo e modo. Olha só, galera, tempo e modo. Vamos analisar caso a caso para achar essa resposta. Um auxiliar tão prestimoso e necessário quanto o fora. Viu o verbo terminado em ra? Você já sabe, é um trauma na sua vida. Pretérito mais que perfeito. Você usa o pretérito mais que perfeito no dia a dia? Na forma simples, não. Você usa muito na forma composta. Eu tinha feito o exercício, quer dizer que eu o fizera. Fora é verbo ser. Eu fora, tu foras, ele fora. Nesse caso, verbo no pretérito mais que perfeito. Lembrando, o que é pretérito mais que perfeito? Como a gente não costuma usar na forma simples, eu queria mostrar para vocês a forma composta, que é a seguinte, como eu falei, ó, quando o professor pediu o exercício, eu já o fizera. Vejam que quando o professor pediu é um fato no passado. Quando ele pediu, eu já o fizera. Fazer é um fato mais passado do que o fato do professor pedir. Lembra, eu tenho 2 fatos no passado. Ele pediu, mas eu já o fizera. Fizera é um fato mais antigo do que o primeiro de pedir. Então, o pretérito mais que perfeito quer dizer que é mais antigo que o outro que está no perfeito. Ficou claro isso? Ó, um auxiliar tão prestimoso e necessário quanto o fora para o indígena. Quer dizer, que tinha sido para o indígena. Por isso que é o quê? Pretérito mais que perfeito no indicativo não é a nossa resposta, porque eu estou procurando um verbo do pretérito imperfeito. Vamos para a letra B. Onde houvesse arvoredo grosso. Gente, se tem uma coisa, como eu falei do ra, o ra é a marca de verbos do pretérito mais que perfeito. Esse ra é a desinência modo temporal, ou seja, quando você conjuga verbos no pretérito mais que perfeito, esse ra é uma marca constante. Eu andara, tu andaras, ele andara.
Eu falara, tu falaras, ele falara. Eu bebera, tu beberas, ele bebera. Tenta sempre localizar, não é sempre que vai estar presente, mas quase sempre tem uma marca de modo e de tempo. Por exemplo, houvesse. Quantas vezes você fala se eu falasse, se eu bebesse, se eu estudasse, houvesse. Já percebeu que esse S, esse C está sempre presente nessa conjugação? Se eu falasse, se eu andasse, se eu estudasse, houvesse é um verbo do pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou seja, se tivesse acontecido no passado, vejam que é uma possibilidade. Por isso que é o quê? Subjuntivo. Vinculado à ideia do passado. Pretérito imperfeito subjuntivo tem uma marca, esse SSA. Lembrar desses detalhezinhos valem a pena para que você garanta a questão. Então, novamente, não é a nossa resposta, porque eu quero o quê? Pretérito imperfeito do indicativo, e não do subjuntivo, não é a nossa resposta. C. Os toscos desenhos e os nomes estropiados desorientam. Isso é fácil, né? Vamos conjugar o verbo desorientar. Presente, eu desoriento, tu desorientas e ele desorienta. Nós desorientamos, vós desorientais e eles desorientam, porque é um fato no presente do indicativo. É a forma verbal mais utilizada, mais fácil de compreender. Presente, lembrando, é um fato atual, não necessariamente o agora. Porque se eu falo eu jogo bola, não estou jogando neste momento, mas é um fato que acontece no presente atual. Sim ou não, gente? Mais um tempo verbal, matamos tranquilo. Já são duas opções só que faltam. Nada acrescentariam aqueles de consideração. Vamos lá. Nada acrescentar. Eu acrescentaria. Eu estudaria. Eu falaria. Ó, eu cantaria se não estivesse rouco. Quer dizer, eu só cantaria sob uma condição. A ideia do cantaria, do estudaria, são coisas que poderiam acontecer condicionados a um fato. Esse ria é uma marca presente em todos os verbos do que, gente? Do futuro do pretérito, do indicativo. Por que do indicativo? Porque é um fato. Não que vai ser consumado, mas que aconteceria sob uma condição. Então, futuro do pretérito ria, eu falei em todos, né? No vós é eu, ó, vamos lá. Eu acrescentaria, tu acrescentarias, ele acrescentaria. Olha o ria, nós acrescentaríamos, vós acrescentaríeis, é apenas uma variação, mas tradicionalmente esse ria é a desinência modo temporal do futuro do pretérito do indicativo. Gente, quem sobrou? Letra E, vamos confirmar? Constava, Rian, não é do que a gente está pedindo, porque ali não tinha o vá. Aqui, ó, eu andava, eu falava, eu caminhava, o vá é a marca presente nesse verbo. Pois é, gente, mas presta atenção. Quando você conjuga o pretérito imperfeito, tem um detalhe. Os verbos podem ser divididos em conjugações, são 3 conjugações. A primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Sim, eu andava, eu falava, eu estudava. Com verbos terminados em AR da primeira conjugação, a terminação do pretérito imperfeito é o vá, desinência modo temporal. Mas quando você vai para verbos da segunda conjugação e da terceira, ou seja, respectivamente, os verbos terminados em ER e IR, perceba que não aparece o vá. Eu não falo eu bebeva, eu não falo eu comeva, eu não falo eu partiva. Você fala o quê? Eu comia, eu partia, eu bebia. Vejam que o verbo distinguir é de terceira conjugação, por isso que é eu distinguia, eles distinguiam. Galera, perceberam que mesmo não tendo a desinência de maneira igual, essas desinências fazem parte do mesmo tempo e do mesmo modo? Qual é ele, gente? O pretérito imperfeito do indicativo. Por isso que a letra E é a nossa resposta, porque o verbo constava está no mesmo tempo e modo do enunciado. Ficou claro isso, gente? Viu só? A questão requer paciência, porque você tem que analisar verbo por verbo. E ó, se você achar na letra A o tempo e modo verbal iguais ao denunciado, não deixa de fazer as outras não. Às vezes você deu mole, já viu na letra A aparecido, nem sempre você mata de primeira. Verifique todos os outros. Não dê mole, porque você pode ter dado uma escorregada e achado que o primeiro era igual. Dá uma olhadinha no outro só para confirmar, como a gente fez aqui. Aqui a resposta estava na letra E. Mas se estivesse na letra A, eu faria os outros da mesma forma. Ficou claro isso, gente? Só para confirmar, só para garantir, para você não deixar escapar. E lembra, quantas vezes você já fez prova, errou e falou, pô, dei mole. Dá uma raiva quando você fala que deu mole, na verdade. Por quê? Porque você sabia o conteúdo e mesmo assim deu uma escorregada na questão. Galera, mais uma questão resolvida. Próximo encontro a gente se vê com
com mais um assunto de língua portuguesa. Foi bom revê-los, um grande abraço.